Bom dia, professor Luiz Carlos, tudo bem? Bom dia, tudo Hoje, ótimo. obrigada aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em compartilhar os seus projetos, o seu conhecimento. A gente vai fazer essa entrevista para poder dividir com o nosso público, né, a grandeza do seu trabalho, do que você tem feito. Muito orgulho de ter um brasileiro capitaneando tantas ações inovadoras. Eu vou ler brevemente aqui o seu currículo, tá? Criar um currículo de peso. Fique à vontade para me corrigir se eu tiver errado alguma coisa. Eu já gostei bastante, porque tem uma identificação. Meu pai também é engenheiro elétrico e se formou na Paraíba. Isso é muito interessante. Professor Luiz Carlos Pereira da Silva, graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Goiás, mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas. Em 1999, participou do programa de doutorado sanduíche na Universidade de Alberta, Canadá. Em 2008, atuou como professor visitante da Universidade Técnica da Dinamarca, DTU. Atualmente, é professor titular da Universidade Estadual de Campinas. Tem experiência na área de energia elétrica, eficiência energética, gestão e conservação de energia. Coordena o projeto Campo Sustentável e grupo gestor da Universidade Sustentável da Unicamp. Recebeu o Prêmio de Excelência Acadêmica Zeferino Vaz da Unicamp em 2012. Também recebeu o Prêmio Personalidade de Tecnologia 2021 na categoria Energia Sustentável, do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, SESP. Recebeu o diploma de Mérito Socioambiental da Prefeitura Municipal de Campinas em 2023. É membro do Conselho Estadual de Política Energética, junto à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Coordena o Centro Paulista de Estudo da Transição Energética. É só isso? É tudo isso? Ou tem mais, professor? Por enquanto é isso, Luciane. Mas muito mais vindo por aí, muitos projetos futuros também, muita coisa para acontecer ainda. É um prazer te conhecer, viu, professor? O É senhor um quer se prazer. apresentar? Essa apresentação já está excelente, está ótimo. Então, eu vou começar fazendo umas perguntas, tá? E a primeira que eu quero fazer é: a gente gostaria de entender um pouco sobre as suas origens e a jornada que o trouxe até a Unicamp. Teve algum momento ou alguma pessoa-chave na sua formação que inspirou a seguir a área de energia e sustentabilidade? Eita, essa é uma história comprida, hein? Fica à vontade. Bom, eu acho que a principal inspiração sempre foram meus pais, né? Meu pai e minha mãe, da nossa cidadezinha de Guaraí, no Tocantins. E o meu pai era barbeiro, não barbeiro muito bem-sucedido e respeitado na cidade. A minha mãe também, a Dona Maria, ela trabalhava na escola da cidade e na escola ela cuidava de uma horta para melhorar a alimentação dos estudantes. Esse era o trabalho dela na escola. E eles, os dois, sempre fizeram questão que a gente estudasse, que os filhos estudassem. O meu pai, ele cortava os cabelos, né, dos médicos, do juiz, do advogado, do delegado, dos engenheiros da cidade, e ele via que os filhos dessas pessoas saíam para estudar, ou em Belém, ou em Brasília, ou em Goiânia. Então ele colocou na cabeça firmemente que os filhos dele todos também iriam estudar. Inclusive, eu achava muito bonita a profissão dele de barbeiro, mas ele não quis me ensinar em nenhum momento. Ele dizia Não? que não. Ele dizia que os filhos dele seriam médicos, seriam engenheiros, seriam advogados. Era isso que ele sempre Uau! repetia. Então a inspiração veio daí, foi quase que uma obrigação. A gente tinha que estudar e tinha que trabalhar também. Então isso aconteceu com todos os meus irmãos, né? Meu irmão mais velho foi para Goiânia, depois o segundo irmão também foi, depois eu fui na sequência, a minha irmã foi, todo mundo saiu para estudar e realmente os 6 irmãos todos são formados hoje.
Legal. Então teve já um chamado para a sua vocação, né? Já vindo de. Já teve a direção, né, dos seus pais. Seu pai em especial, né? É, ele e a minha mãe, né, tiveram muito pouca oportunidade para estudar. Ele não estudou nada na vida. E a minha mãe estudou até a quarta série, mas gosta muito de ler, até hoje lê bastante, e sempre incentivou muita gente a estudar tudo o que ela não pôde estudar, ela queria que a gente estudasse. Meu pai morreu recentemente, né? Minha mãe está viva ainda, mas é muito feliz que eu e os meus irmãos, a gente tenha conseguido estudar até o limite, ela costuma dizer, do possível. Porque a gente fez graduação, depois vai fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então ela falou assim, estudou tudo que tinha para estudar. Não é verdade, né? A gente sempre tem desafios ainda para continuar estudando, mas eles são muito realizados em função desse desempenho nosso aí. Através da educação a gente conseguiu sair da pobreza, conseguir um espaço aí nesse mundo tão difícil, né? Uma mudança completa da geração deles para a nossa geração, para a geração dos nossos filhos, tudo isso muito baseado na educação. E você perguntou também sobre esse meu envolvimento com a área de energia, né? Um outro aspecto também da nossa vida lá em Guaraí, quando era criança, é que a gente não tinha energia na cidade. Então, essa cidade, uma das cidades que surgiu em torno aí da construção da rodovia Belém-Brasília, né? A gente foi ter rede elétrica na cidade, eu já tinha uns 10 anos. Então, só depois disso que a gente passou a ter rede elétrica em casa e Qual era tal. a cidade? Guaraí, no Tocantins. Tocantins? Na época, norte de Goiás, né? Depois da divisão do Ainda estado. era Goiás. Isso. Inclusive, uma das cidades, entre muitas que surgiram com a construção da Belém-Brasília, né? O Tocantins, que era muito baseado em cidades que ficavam margeando do rio Tocantins e o Rio Araguaia, com a construção da rodovia, essas cidades, muitas cidades foram criadas no entorno dessa rodovia. E a rodovia também, eu costumo dizer que o que tem de melhor em Guaraí é a rodovia Belém-Brasília. Porque a gente via aqueles ônibus passando, né, de Belém para São Paulo, para o Rio de Janeiro, de São Luís para Brasília. Então, essa possibilidade de ter uma mobilidade daquele lugar para outro lugar sempre foi muito clara para a gente, porque isso estava acontecendo todo dia ali na rodovia. Então, a rodovia Belém-Brasília também foi importante nessa trajetória que a gente fez e tal. Mas, voltando a falar de energia, né? Então, não tinha energia na casa. Eram lamparinas, né? Querosene e tal. Velas. Então, muita dificuldade para estudar de noite, para ler. Eu me lembro da minha mãe brigando comigo, porque eu gostava muito de ler também, mas tinha que ler a luz de lamparina. Menino, você vai ficar cego, essas coisas assim. Então, quando chegou a luz elétrica, foi um grande avanço. Até mesmo para a gente ver a primeira Copa do Mundo na televisão, que foi em 1982, a inauguração da luz elétrica lá na cidade. Mas o meu pai sempre muito preocupado com o gasto de energia elétrica na casa, sempre desligando coisas, sempre brigando com todo mundo, tirava tudo da tomada. Ele tinha duas preocupações. Uma era a conta de luz, que era difícil de pagar, que era cara, né? E a outra também é a qualidade do serviço no final de rede, uma rede longa que vinha lá de Goiás. Então, muitas flutuações, descarga atmosférica, queimava muito equipamento. Então, ele vivia tirando da tomada e esbravejando para a gente não gastar muita energia, não deixar a luz acesa, essas coisas. Então, essa ligação com a energia já vem desde a infância também. E hoje o meu trabalho está muito focado em eficiência energética, em conservação de energia, em transição energética, né, em uso de energias renováveis. Mas tem aí uns impactos que vêm aí desde a infância. Essa história acaba construindo, né? Eu vou fazer uma pergunta, já aproveitando que o senhor falou sobre energia, e aí já no contexto da eficiência energética.
qual é a importância de programas e iniciativas como os desenvolvidos dentro do campo sustentável da Unicamp para conscientização e mudança de hábitos da comunidade acadêmica e, por extensão, da sociedade, óbvio? Esse movimento que a gente iniciou aqui na Unicamp já há 10 anos, que a gente chama de campo sustentável, né? Tem esse principal objetivo de criar um modelo de gestão energética que possa tratar dos principais desafios da transição energética, da conservação de energia, da eficiência energética, do combate ao desperdício, né? Aqui dentro da universidade, mas principalmente pensando em um modelo que possa ser replicado em outras universidades e também nos municípios. Então, até tem uma aula que eu apresento para os alunos como transição energética na prática, porque a gente está fazendo isso aqui de forma concreta dentro da universidade, já tem 10 anos. Isso traz vários resultados importantes, por exemplo, a conta de luz da Unicamp, hoje, durante esses últimos 10 anos, aconteceu já uma diminuição de 15 milhões por ano. Uau! Na conta de luz com diversas ações que a gente faz. Mas o Em consumo de energia reais? 15 milhões de reais por ano. Isso na conta de luz, né? Mas o consumo também vem diminuindo ao longo desse período, apesar de termos um aumento na área construída. Então, a gente está fazendo eficiência energética. Isso você está fazendo as mesmas ações, funções e atividades que a gente precisa fazer dentro da universidade. A universidade está crescendo e ainda assim o consumo diminuindo, né? Então, isso envolve diversas ações, mas a eficiência energética, o combate ao desperdício, é a ação principal. A geração própria de energia, principalmente de fontes renováveis, é uma outra ação. A contratação de energia da forma mais eficiente possível, também é uma ação que traz muito benefício econômico, financeiro. E ações de comunicação, conscientização, capacitação, né, da nossa comunidade interna, seja de estudantes, funcionários, professores, também contribuem para tudo isso. Então, a gente já vem fazendo isso aqui há 10 anos, dentro da universidade, e temos projetos pensados em andamento para os próximos 10 anos também. É um processo contínuo. Né? Ele ataca os principais desafios da transição energética, né? Que seria a transição para a matriz energética limpa e sustentável, renovável, né? O combate ao desperdício, também o desperdício de energia, que seria a eficiência energética, e também, como a universidade, a gente tem o papel principal de formar profissionais para esses desafios futuros da transição energética. Então, o nosso campus ele funciona como um laboratório vivo, é o que a gente diz. Essas ações todas que a gente faz envolvem estudantes de graduação, de pós-graduação, pesquisadores. Então, isso impacta também o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, é isso que a gente chama de laboratório vivo. Essas ações vão impactar aqui os nossos processos, a nossa rotina dentro da universidade, mas, ao mesmo tempo, essas ações impactam também positivamente, né, o ensino, a pesquisa e extensão. Então, a gente vai formar melhores profissionais para o mercado, tendo contato com essas novas tecnologias, com esses projetos. Esses projetos envolvem, por exemplo, modernização de iluminação, modernização de climatização, modernização de equipamentos de forma geral, na eficiência energética, processos inteligentes de contratação de energia no mercado livre, envolvem projetos na área de geração de energia fotovoltaica, né? Envolve também projetos que utilizam ônibus de baixa emissão, ônibus elétricos, por exemplo. A gente já opera ônibus elétricos no campus há 5 anos. E temos projetos futuros para operar também ônibus a hidrogênio, ônibus a biometano, ônibus de baixa emissão. E em todos esses projetos também muito ensino, muita participação de alunos. Então, é por isso que a gente chama de laboratório vivo. Legal. Muito bom. Professor, a gente sabe que essa situação de emergência climática tem sensibilizado a sociedade
apesar de que a gente precisa sensibilizar cada vez mais, né? Trazer consciência sobre a situação, né, periclitante que a gente vive, que se a gente não cuidar e tiver ações como essa que o senhor mencionou, a gente pode estar com o nosso planeta em risco, né? E aqui falando dentro do contexto, né, por meio do Instituto ANAB, que ele também apoia algumas ações, né, buscando as melhorias socioambientais, né, de forma sustentável. A gente apoia também diversas comunidades espalhadas aí no Brasil, né, em condição vulnerável, que às vezes não tem acesso a tantas a própria energia, né? Como o senhor mencionou, a gente ainda tem isso, né, dentro do Brasil. E aí eu queria saber do senhor, assim, diante do cenário atual, né, essa necessidade da transição energética que o senhor mencionou, essa emergência climática, a gente entende, né, que é fundamental mudar o sistema energético atual, né, que hoje aqui dentro do Brasil ele é altamente dependente, né, de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo, gás, para um sistema de fontes de energias renováveis sustentáveis que o senhor mencionou. Na sua visão, quais os maiores desafios e as principais oportunidades para o Brasil avançar nesse processo, considerando a particularidade da nossa matriz energética? Bom, primeiro, eu queria só ressaltar, né, que a nossa matriz elétrica brasileira é provavelmente a mais renovável do mundo. Só separar um pouquinho que é matriz elétrica, quando a gente fala só de eletricidade, e matriz energética, aí sim a gente fala de todos os outros combustíveis, né? Então, o Brasil, nesse processo todo de transição energética, ele tem uma grande vantagem comparativa praticamente de todos os países. Primeiro que a gente já tem uma matriz elétrica extremamente renovável e tem um potencial de crescimento gigantesco ainda da nossa matriz elétrica, de forma que a gente possa fazer uma transição de outros setores que hoje não são baseados em eletricidade para eletricidade, de forma renovada. Então é um país assim abençoado, porque tem muita água, tem muito sol, tem muito vento, tem muita biomassa, né? E tudo isso pode virar eletricidade, pode virar combustível renovável. Do ponto de vista da matriz energética como um todo, a gente tem desafios principalmente na área do transporte, então um transporte muito baseado em diesel, então aí sim a gente tem muita coisa para mudar, apesar de que também aqui a gente tem uma vantagem comparativa em relação aos outros países, porque a gente tem um setor de etanol que é gigantesco, muito forte, muito consolidado, a tecnologia muito dominada aqui pelo nosso país, né? Então, mesmo em relação aos combustíveis líquidos, a gente tem alternativas aqui no Brasil através do etanol, do biodiesel também, mas temos desafios, porque o que a gente vê no nosso dia a dia na cidade são centenas, milhares de ônibus a diesel e caminhões a diesel pelas estradas, né? O transporte fluvial marítimo, o transporte aéreo precisa ser descarbonizado, muitos processos na indústria precisam ser descarbonizados também. Processos agrícolas, hoje, muitas vezes baseados em diesel também, que podem migrar para sistemas de energia renovável, processos de mineração em áreas isoladas, também utilizando diesel. E a gente tem um desafio enorme também na região amazônica, onde a gente tem um grande problema ainda de acesso à energia. Em torno de 1 milhão de brasileiros não tem nenhum acesso, então eles vivem ainda como eu vivia lá na minha cidadezinha de Guaraí, há mais de 40 anos atrás. Lamparina. E tem mais aí alguns milhões, também na região amazônica, que tem um acesso precário, algumas horas por dia, utilizando diesel, né, grupo gerador a diesel. Então, na minha cidade de Guaraí também eu vivenciei esse fornecimento de energia precário, assim, durante alguns anos. Então, algumas horas por dia, algum sistema de iluminação pública, em praças, coisa muito precária, e utilizando diesel, né? Então, a gente tem esse desafio hoje ainda na região amazônica, dar acesso a todos brasileiros, né, à energia, preferencialmente energia renovável, e melhorar o acesso a essa parte
da população que tem acesso precário, né? Também muitas cidades amazônicas também são atendidas através de termoelétricas a diesel. Então, o nosso maior desafio hoje em termos de transição energética no Brasil se concentra na região amazônica, mas representa um percentual pequeno do nosso consumo total no país, né? Especialmente aqui, a gente tem se dedicado a trabalhar com comunidades indígenas amazônicas também, que ou não tem acesso, ou tem esse acesso precário através de sistemas a diesel. A gente, até em parceria com a ANAB, a gente está fazendo esse tipo de trabalho com comunidades indígenas. Voltando ao campo sustentável, né, a gente não quer que essa excelência toda que a gente desenvolveu aqui em transição energética, em eficiência energética, em energias renováveis, fique presa dentro da universidade. A gente quer transbordar isso para a sociedade. Isso é o que a gente chama de extensão universitária, né? Então, a gente tem ações nesse sentido, tanto envolvendo comunidades indígenas, como envolvendo comunidades periféricas aqui da região metropolitana de Campinas, envolvendo interação com municípios, com empresas, tudo isso é extensão. Esse é um trabalho que a gente faz também aqui. Agora, quando a gente fala de emergência climática, né, de aquecimento global, o fundamental é que a gente consiga avançar no consenso global, que é o que os países, o mundo inteiro, vem tentando fazer nos últimos 50 anos, mas até agora sem um sucesso muito efetivo, né? Então a gente vê países que entram, saem dos acordos, de acordo com o governo do momento. Então a gente vê acordos que são assinados, mas não são cumpridos. Então aqui no Brasil, mais uma vez agora, esse ano, a gente tem a COP30 em Belém, mais um pontinho de esperança aí para a gente conseguir avançar nesse consenso global, porque como o problema é planetário, as ações têm que ser também envolvendo todo o planeta, então não tem como fazer isso, a não ser através desse consenso global que se busca agora nas conferências aí da ONU, né? A gente não pode ficar também de braços cruzados esperando, então a ação local também é muito importante, né? Então, o trabalho que a gente faz aqui na Unicamp tem a ver com essa resposta, esse tipo de resposta local, que não tem um impacto planetário, mas começa a inspirar outras instituições, municípios, outras comunidades, a buscarem soluções similares. Aos poucos, esse tipo de ação também pode se replicar e pode começar a produzir algum impacto. Os dois tipos de ações, na minha opinião, são importantes. Essa que é de cima para baixo, né, que é um consenso global, mas também as ações que começam de baixo para cima e que com potencial de replicação. Então, esse tipo de ação não depende do consenso entre vários países, entre várias instituições, às vezes depende de 1, 2, 3 pessoas se reunirem com vontade de fazer as coisas, com disposição e motivação, começam a fazer ações e isso vai crescendo. Então, o meu trabalho é muito focado nesse tipo de ação local, mas com potencial de impacto, de crescimento, de replicação. Legal. Eu queria até, primeiro, obrigada pela aula, né? Assim, estou aprendendo bastante com o que o senhor está dizendo, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as micro-redes, né? Como que o senhor vê, puder explicar para o nosso público como é que são as micro-redes e como que o senhor vê o potencial de aplicação dessas micro-redes nos ambientes urbanos, nas indústrias brasileiras e, quiçá, no mundo, né, como o senhor falou, isso acaba inspirando outras comunidades e transformando, né, o mundo todo. E também comentasse um pouquinho sobre quais são as principais dificuldades, os entraves que o senhor encontra para a implementação dessas micro-redes. Bom, esse conceito das micro-redes é o que tem de mais moderno, de mais avançado em termos de redes elétricas inteligentes, né? A gente vem trabalhando nessa temática durante os últimos 5 anos e inclusive, implementamos algumas micro-redes, uma até dentro do nosso campus. A gente tem uma micro-rede, temos micro-rede aqui também em um condomínio residencial que a gente implementou. Mas a micro-rede ela tem 2 conceitos principais.
Um deles é a integração de várias tecnologias recentes de transição energética. Então, ela pode integrar, por exemplo, diferentes fontes de geração de energia. Existindo potencial no local, ela pode explorar energia solar, energia eólica, energia da biomassa, energia hidrelétrica, e outras fontes de energia que estejam disponíveis, podem ser integradas numa microrrede. Uma outra tecnologia importante na microrrede é a capacidade de armazenamento de energia. Então, você guardar energia, isso para você permitir o avanço das energias renováveis é fundamental, porque às vezes, quando a gente fala de energia solar, você tem muito sol, mas você não tem muito consumo, então você vai rejeitar aquela geração, porque você não tem como consumir. Então você pode guardar essa energia, armazenar. A mesma coisa com a energia eólica, você pode ter muito vento e pouco consumo, então você pode armazenar aquela energia. De alguma forma, existem várias tecnologias para isso. Hoje o que mais avança são as baterias, né? As grandes baterias em containers, onde você pode armazenar energia solar, por exemplo, durante o dia para utilizar durante a noite. Ou armazenar energia eólica quando você tem muito vento e pouco consumo, para utilizar em outro momento onde você tem pouco vento e muito consumo. Então, eu não sei se você lembra desse episódio, que até a presidente Dilma foi criticada, porque falou que a gente tinha que estocar o vento lá uns 10 anos atrás ou mais. Sim, lembro. Mas isso é o que a gente está conseguindo fazer hoje. É estocar sol, estocar vento, é estocar energia renovável excedente para utilizar em outros momentos. Então, a microrrede ela vai integrar também tecnologias de armazenamento, que são diversas, mas a mais avançada delas hoje seriam as baterias, né? Uma microrrede também ela vai integrar um sistema de comunicação entre todos os componentes de geração de energia, de armazenamento de energia, de consumo de energia, de tal forma que você possa fazer um gerenciamento inteligente de todos esses recursos através do que a gente chama de EMS, que é um sistema de gerenciamento de energia. Então, a microrrede ela tem um gerenciamento inteligente feito por software. Então, numa rede de grande porte, a gente tem o centro de operações, né? Onde tem operadores ali trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, fazendo as operações para operar a rede. Numa microrrede, isso é feito de forma não supervisionada por humanos, mas sim por software. Então, ela integra tudo isso. Mas a gente chama isso de microrrede. Então, também, quando a gente fala de microrrede, a gente está falando de uma pequena área geográfica que você pode integrar nesse formato de microrrede, né? Então, ela vai integrar várias tecnologias, não só de geração, mas de armazenamento de energia, mas de telecomunicação e de inteligência de software, para fazer tudo isso funcionar. E um outro aspecto fundamental da microrrede, ela tendo todas essas funcionalidades, ela consegue manter o funcionamento quando a rede principal não está disponível. Então, quando você tem um blackout, a microrrede pode continuar funcionando. Isso é importante quando a gente vive esse cenário de eventos climáticos extremos, né? Onde você tem, por exemplo, em São Paulo, a gente presenciou queda de muitas e muitas árvores, queda de rede, né? Com derrubada de postes, então muito difícil você fazer Blackout, né? A recomposição desse sistema todo. Então, as microrredes elas podem contribuir para isso, por exemplo, em instalações críticas, como hospitais, aeroportos, instalações críticas da defesa civil, da defesa militar, de tal maneira que em situação de eventos climáticos extremos, você tem uma capacidade de resposta maior. Então, essa seria uma das aplicações para microrredes. A gente estava falando aqui, por exemplo, de agricultura irrigada, utilizando sistemas a diesel em áreas isoladas, onde você não tem rede elétrica. Então, as microrredes também podem substituir esses sistemas, mesma coisa para mineração. E para as comunidades amazônicas, também as microrredes podem ser uma solução para substituir os sistemas baseados em termoelétricas e grupos geradores a diesel. Você pode também ter uma aplicação de microrredes para essas situações também de comunidades amazônicas. Então, é um grande potencial do ponto de vista tecnológico, mas ainda com bastante barreiras econômicas, então é uma solução ainda bastante cara. Principalmente
em função do alto custo ainda do armazenamento de energia em baterias. Mas esse custo tem caído, a tendência é continuar caindo nos próximos anos, então é possível que a gente tenha um crescimento de aplicações de microredes aí nos próximos anos. Que coisa boa, professor. Na minha casa, a gente usa placas solares, né? E o meu marido sempre falava assim, a gente tinha que armazenar, porque sobrava, né? E aí hoje eu não sei se isso está disseminado no resto do Brasil, se é em nível nacional, mas hoje a companhia compra o excesso da gente. E eu acho que isso é muito interessante, também é uma forma de não desperdiçar o transbordo aí, né, do meu consumo pessoal, né? Mas essa questão de armazenar, né, uma bateria, né, estocar o vento, estocar energia, é uma coisa muito interessante. Eu desconheci até o momento. Muito bom, muito bom. Na última década, a gente viu um crescimento muito grande da geração de energia fotovoltaica residencial, né? São milhões de sistemas que a gente tem hoje no Brasil. Agora, nesse momento, a gente está vendo um crescimento grande também da transição para a mobilidade elétrica, muitos carros elétricos agora, é comum a gente ver carro elétrico em todo lugar, é o que está crescendo bastante nesse momento. E o próximo movimento vai ser esse movimento de armazenamento de energia, em baterias em nível residencial, comercial, industrial e também em nível de rede elétrica também. Esse é o próximo movimento que a gente deve ver aqui no nosso sistema, aqui no Brasil. Isso já vem acontecendo em outros países, e aqui no Brasil também a tendência é que esse armazenamento de energia tenha esse crescimento acelerado nos próximos anos, porque a gente já vivencia problemas assim de excedente de geração de energia renovável em vários lugares, e com isso a gente está perdendo a oportunidade de utilizar essa energia renovável, está fazendo um corte dessa geração de energia renovável por falta de capacidade de consumir essa energia naquele momento, ou de transmitir essa energia para outras regiões, ou de armazenar essa energia. Então, é um desafio aqui para o Brasil, para os próximos anos, a gente crescer também nas aplicações aí de armazenamento de energia em todos os níveis. É um desafio, mas é bastante animador, né? Ver que as coisas estão acontecendo, né? Professor, dentre os seus trabalhos e projetos mais recentes, tem algum especial que o senhor gostaria de comentar? Tem alguma inovação que o senhor entende que é o ponto de destaque? Eu queria comentar assim, sobre um projeto, até também muito inspirado pelo trabalho que a minha mãe fazia naquela escola na horta que ela cuidava. Lembra que eu te contei que ela cuidava da horta na escola? Sim, A gente está que projetando aqui na legal. Unicamp agora, no momento a gente está projetando uma fazenda agrovoltaica, onde vai ser uma grande horta, é uma fazenda de 10 hectares, Uau, onde, Mortona. onde a gente vai produzir energia nos painéis fotovoltaicos, e embaixo dos painéis produzir alimentos. Então a gente vai combinar a produção agrícola com a produção de energia. Aí tem um outro aspecto ainda, a gente vai coletar água de chuva nesses painéis. Então, a gente vai usar água de chuva para produção agrícola. Então, isso a gente chama de fazenda agrovoltaica. E daí, a ideia nesse espaço é produzir alimentos para os nossos estudantes aqui da Unicamp, nos restaurantes universitários, etc., que a gente tem aqui. Eu estou também resgatando lá o trabalho que a minha mãe fazia na hortinha dela. E aí também nessa fazenda a gente vai ter uma aplicação de tecnologias de última geração, de sensores, internet das coisas, inteligência artificial, para fazer o gerenciamento de tudo isso. Então são conceitos de agricultura de precisão, para a gente otimizar a irrigação, otimizar a fertilização dessa produção agrícola. Então a gente entra no que a gente chama de nexo energia, água, alimentos. Diminuir os conflitos entre esses grandes desafios da humanidade, né? Que a gente precisa de mais energia para atender a parte da população que ainda não tem acesso, como a gente acabou de comentar aqui, que no mundo são mais de 700 milhões de pessoas. A gente tem um desafio de produzir mais energia, mas tem também o desafio de produzir mais alimentos. E tem também o desafio de
conservar ao máximo o uso de água nos processos de produção de alimentos. Então, a gente está criando aqui na Unicamp uma fazenda experimental para a gente explorar esses 3 desafios de forma integrada. Então, a fazenda experimental agrovoltaica é o desafio que a gente tem aqui para os próximos anos, aqui na Unicamp. Que legal, como eu disse, é bastante animador, Vi, né? O senhor já pensando em 3 desafios que a gente enfrenta e superando todos eles, envolvendo toda a comunidade acadêmica nessa missão, né? Aproveitando já, falando um pouco dessa questão do envolvimento, como que o senhor vê a questão da política pública para impulsionar a sustentabilidade energética? Então, é fundamental que a gente consiga qualificar melhor políticas públicas. Até você, no meu resumo, você leu que eu coordeno o CPT, né, que é o Centro Paulista de Sim. Estudos da Transição Energética. Aí no CPT a gente tem 8 eixos temáticos. Um desses eixos tem a ver exatamente com estudos de políticas públicas, como que a gente pode transbordar esses avanços para qualificar melhor as políticas públicas. Por exemplo, um exemplo aqui concreto, né? O programa Luz para Todos, hoje, ele vem inserindo sistemas de energia renovável fotovoltaico em comunidades amazônicas, indígenas, através de sistemas individuais. Então, cada casa, né? Cada casinha recebe alguns painéis, um sisteminha inversor, aí é ser suficiente para a família ter algumas lâmpadas, uma geladeira, já é um grande avanço. Mas, por exemplo, para comunidades indígenas, ou para qualquer comunidade, mas especialmente comunidades indígenas, essas soluções individuais não são bem vistas. Porque você pode ter, por exemplo, em uma das famílias você tem uma sobra de energia, na outra família você tem uma falta, um déficit de energia. Pode ser que apareça uma outra família que não tem energia nenhuma. Então, as soluções comunitárias são muito mais importantes para comunidades indígenas, muito mais conectada com a cultura dessas comunidades. Em geral, as políticas públicas não olham isso. Então, isso a gente tem aprendido aqui trabalhando junto com as comunidades indígenas. Eles preferem não ter nenhum tipo de solução do que ter soluções individuais para alguns e para outros não. Então, o Luz para Todos é uma política pública que a gente estuda aqui dentro do CPTEM também, a questão da pobreza energética, né? Porque muitas vezes, isso é muito mais comum no Brasil, são 60 milhões de brasileiros considerados em situação de pobreza energética. Tem acesso à rede elétrica, mas não tem condições financeiras de pagar a conta. Então, ou seja, está sem acesso à energia da mesma forma, esse acesso está reprimido, né? Então, por exemplo, uma política pública que a gente está contribuindo, que está em discussão no Brasil, é o Programa de Renda Básica Energética. Então, esses avanços, né, científicos, tecnológicos, esses avanços no setor de transição energética têm que atingir a população como um todo e através de políticas públicas é que isso pode acontecer. Também a gente apoia políticas públicas de transição para sistemas de mobilidade de baixa emissão nos municípios, um grande desafio também, a questão dos ônibus, né, do transporte coletivo. Então, para produzir mudanças significativas, né, tem que ser através de políticas públicas, e a gente criou, dentro do CPTEM, um eixo dedicado para esse estudo de políticas públicas, principalmente tentando introduzir mais coerência entre políticas municipais, estaduais, federais e assim por diante. Certo, professor. A gente sabe que a pesquisa e desenvolvimento, ela às vezes custa caro, né? Mas elas são cruciais para que essa transição energética aconteça e que haja também inclusão social, né? Como é que o senhor avalia o engajamento da indústria brasileira, né? O nível de investimento que eles têm para apoiar esse tipo de iniciativa? Como que o senhor entende que poderia ser feito para fortalecer essa parceria entre a academia e o setor produtivo? Olha, no setor elétrico, né,
A gente tem essa solução muito bem desenhada, porque existe uma lei que criou um programa de pesquisa e desenvolvimento. Então, é obrigatório que todas as empresas do setor elétrico façam investimentos em pesquisa e desenvolvimento e façam investimentos também em programas de eficiência energética, no caso das distribuidoras. Então, um programa nacional coordenado pela ANEEL, né, Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, existe bastante investimento e bastante incentivo, bastante canais, né, que facilitam essa interação da universidade com as empresas. Aqui mesmo na Unicamp, a gente tem feito muitos projetos com empresas do setor elétrico, distribuidoras, ou transmissoras, ou empresas de geração. Isso está, eu diria que no setor elétrico, o Brasil é um modelo até para muitos países, porque não é em todo lugar que a gente tem uma política de incentivo ao P&D, como a gente tem aqui no Brasil. Existe também uma lei para o setor de petróleo e gás. Aqui no Brasil, também as empresas do setor de petróleo e gás também são obrigadas a investir em P&D, então existe uma grande interação entre essas empresas com as universidades, institutos de pesquisa brasileiros. Né? Mas isso, por exemplo, não existe para o setor agrícola, para o setor de saúde, para outros setores, para o setor de saneamento, por exemplo. Então, tem um caminho ainda longo para a gente construir, para viabilizar, né, uma interação ainda muito maior entre as universidades, institutos de pesquisa brasileiros com as empresas. No setor elétrico em específico, a gente já tem esse programa de P&D que facilita bastante essa interação. Aí tem muito investimento para projetos de P&D. Por exemplo, esse projeto de microredes que a gente fez foi em parceria com a empresa local aqui de distribuição, a CPFL. Um projeto de altíssimo custo, que seria impossível a gente fazer somente com o apoio de agências de pesquisa, como o CNPq, CAPES, FAPESP, né? Essa interação com o setor produtivo externo é muito importante. Que coisa boa. E olhando aí para os próximos 10, 20 anos, como o senhor enxerga essa aplicação dessas tendências tecnológicas e as políticas que o senhor mencionou? A gente pode esperar uma descarbonização? Como o senhor enxerga? Olha, eu acredito que sim, porque o Brasil, principalmente falando aqui do Brasil, né? Como a gente tem aquilo que a gente comentou, até a gente chama isso de maldição da fartura. Tem muita fartura, muitas fontes de energia renovável que a gente pode explorar. A gente chama isso de maldição porque muitas vezes essa fartura no fornecimento de energia, no potencial de geração, né, limita, desincentiva, por exemplo, ações pelo lado do consumo, da conservação de energia, do combate ao desperdício. Sim, sim. A consciência, né? A gente tem condições de multiplicar a nossa matriz elétrica nas próximas décadas de forma impressionante e praticamente inviável para muitos países. Então, o setor elétrico pode contribuir muito para a descarbonização de outros setores. Eu acredito que a gente vai, nas próximas décadas, aí, visualizar uma transformação muito grande do nosso setor energético como um todo. Então, eu acredito que a gente vai conseguir produzir impactos, por exemplo, em relação ao transporte rodoviário, né, hoje muito baseado em diesel. A gente vai conseguir encontrar alternativas para o transporte aéreo, vão ter alternativas para o transporte marítimo e fluvial, por exemplo. Então, outras alternativas também para o setor industrial. Por exemplo, o Brasil também tem grande potencial para desenvolver hidrogênio verde, hidrogênio renovável, né, para substituir o hidrogênio fóssil. Então, a gente tem grande potencial para explorar. Existem muitos interesses de investimentos aqui no Brasil hoje, principalmente vindos da China, né? Então, eu acredito que as próximas décadas aí vão ser bem interessantes. Eu estou bem Que animado bom. a continuar fazendo Me parte animou disso. também. A gente vai.
as minhas filhas vão poder viver num mundo mais sustentável, num Brasil mais sustentável, né? Eu fico No sempre muito momento, feliz de né, pensar nisso. hoje a gente vive algumas dificuldades, assim, mas acho que são momentâneas. Acho que no É, médio e longo prazo, acho que o Brasil vai dar muitas boas notícias aí para o mundo. vai tendo pessoas como o senhor. E para finalizar, só trazendo um ponto, eu sou funcionária de carreira do Banco do Brasil e estou concluindo o mestrado, professor. Entregando uma dissertação hoje para apresentar em até 20 dias. Sofrida. Parabéns, é sempre sofrido. E os colegas do Banco do Brasil, em geral, têm bastante incentivo para pesquisa, para estudo. A gente tem bolsas, né? O banco, em geral, faz isso. A ANAB também apoia bastante. O Instituto ANAB, como o senhor sabe, também a gente apoia os projetos. E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para toda essa comunidade, né, que se empenha na pesquisa, né, se dedica nesses projetos, né, nesse apoio, e mencionasse também, dentro dessa trajetória acadêmica do senhor, tão inspiradora, né, termino essa entrevista aqui, assim, cheia de energia, de bom ânimo, né, muito inspirada, deixasse para a gente aí uma mensagem, dissesse para nós aí o que tem sido mais gratificante nessa sua trajetória. Bom, com certeza, assim, a educação, né, foi a força transformadora, assim, na minha vida, dos meus irmãos, dos meus primos. Foi assim que a gente conseguiu sair da pobreza e construir um novo patamar para os nossos filhos aqui, né, uma qualidade de vida muito melhor. Foi através da educação. Na nossa época, isso foi feito com muita dificuldade, com muito esforço. Nossa, e também dos nossos pais e tios. Não foi nada fácil. Hoje em dia, felizmente, a gente tem várias políticas que facilitam, né, esse caminho para quem nasceu em berço de ouro, né? Então a gente tem cotas de diferentes tipos, temos financiamentos de diferentes tipos para que as pessoas possam estudar. Então acho que o brasileiro, principalmente os menos favorecidos, tem que se agarrar cada vez mais a essa alternativa, né, da educação para buscar a melhoria de vida e assim também que o nosso país vai melhorar. Então a minha mensagem que eu gostaria de deixar seria essa, que a educação é que tem esse poder de transformação gigante nas nossas vidas e depois no nosso entorno também, porque a transformação que a gente sofre na nossa vida, a gente quer passar isso para frente, e é isso que eu tenho tentado fazer aqui ao longo da minha carreira. Professor, eu quero te agradecer aí pela aula que o senhor deixou para nós, assim, é um conteúdo muito rico, compartilhar tantas iniciativas, a gente fala tanto em sustentabilidade e saber como as coisas estão acontecendo e ter uma pessoa como o senhor à frente de tantas iniciativas, né, coordenando tantos projetos, é uma coisa que traz até alívio, essa é a palavra, né? A gente tem a nossa preocupação, mas eu quero te agradecer em especial, tanto pela missão que o senhor tem exercido, né, de ser um agente de transformação social, eu acho que não só local, mas em nível mundial, como pela aula, né, pelas palavras brilhantes e inspiradoras que o senhor deixou para toda a nossa comunidade. Muito obrigada. Bom, eu que agradeço, Vicente, foi uma honra participar, espero que o nosso público aí do Banco do Brasil goste de ver um pouquinho sobre essa história que a gente passou. Um abraço. Obrigada, professor. Um grande abraço. Obrigada pelo seu tempo. Assim que a gente tiver tudo pronto, eu compartilho com o senhor. Obrigada, viu? Legal. Um Tchau. abraço. Um abraço. Tchau.